Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um estudo bíblico relacionado à paracletologia sobre a pessoa do Espírito Santo. Estamos numa série desse estudo, hoje é a quinta aula. Espero que você, tanto quanto a todos que assistirem, sejam edificados, que possamos ter o crescimento espiritual, desenvolvimento em nossa fé. E assim a gente vai sempre aprendendo mais a palavra de Deus. Hoje estamos aqui com os nossos irmãos convidados, irmã Beatriz, irmão Maurício, irmão Mateus e irmã Kátia. E espero que você também possa compartilhar esta live, mesmo após a transmissão, com outros conhecidos, irmãos de sua igreja, para que outras pessoas sejam alcançadas também. O assunto ele é bastante amplo, por isso que nós estamos faseando. Temos ainda, após a aula de hoje, temos ainda estudos relacionados ao fruto do Espírito e também sobre os dons espirituais. Também nós precisaremos estudar nas próximas aulas. Então, contamos com a companhia de cada um de vocês. Novamente aí compartilhe, para que a maioria possa assistir e nos acompanhar para e passo nesse estudo. Temos aqui como textuário, antes de passar para os nossos irmãos, textuário da aula de hoje está aí na tela, deixa eu só fazer um contraste aqui melhor. São Mateus 10, 20, é o textuário da nossa aula de hoje, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, esse é o textuário da nossa aula de hoje. Todavia, a gente vai também recapitular o que a gente aprendeu até aqui. Novamente, estamos na quinta aula, então temos alguns conteúdos que a gente precisa destacar para fixar esse aprendizado. Só quero aqui, nesse começo, antes de passar para os nossos irmãos, antes de saudá-los, quero destacar a fala do apóstolo São João, na primeira epístola. Ele escreve no capítulo 5, versículo 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. O versículo seguinte, que é o versículo 8, e três são os que testificam na terra, o Espírito, e a água, e o sangue, e estes três concordam num. Queridos irmãos, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos compreender exatamente o que é a pessoa do Espírito Santo, quem é, como atua, para que a gente possa viver uma vida autêntica, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Bom, fiz essa introdução enquanto os irmãos se conectavam, já quero agradecer desde já os que estão online. Vou passar aqui para os nossos irmãos, para que eles possam também nos cumprimentar, e assim a gente já vai para a dinâmica da aula de hoje. Espero que todos aproveitem ao máximo. Deixa eu passar aqui primeiro para a irmã Kátia, para que ela possa saudar a todos. A paz do Senhor, um prazer estar aqui com todos. Gratidão a Deus por essa rica oportunidade que o Espírito Santo nos ministre nesta noite. Muito bem, irmã Kátia. Agora passaria também ao Mateus, para que possa saudar a todos nós. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos e que o Espírito Santo venha falar por intermédio de nós. Maravilha, Mateus. Vou passar agora para o irmão Maurício. A paz do Senhor a todos os irmãos, uma boa noite a todos. Estou muito feliz aqui estar aqui junto com os irmãos, aprendendo da palavra do Senhor, esse tema tão importante que é o Espírito Santo. Estamos aqui para aprender junto com os irmãos sobre esse tema. Deus abençoe a todos e nos dê entendimento nessa aula. Maravilha. Agora eu também passo para a irmã Beatriz, para que ela possa saudar a todos. E já nessa oportunidade que ela vai saudar, ela mesma já vai fazer aqui uma breve exposição, né, do que nós aprendemos até aqui. E ao longo da aula de hoje a gente vai criando uma dinâmica dentro do textuário de hoje e também sobre o que o Espírito Santo quer que a gente tenha
gravado e guardado em nossos corações. Então, irmã Beatriz, já com a palavra para saudar e também já fazer esse aquecimento inicial da aula de hoje. Fique à vontade. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa nos ajudar nessa noite a aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. E já dando início, nós vamos fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já aprendemos. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a operação do Espírito Santo na nossa vida, as operações que o Senhor faz no nosso viver, elas são complementares, né? Nós aprendemos que Ele fala, Ele comunica, Ele ensina, mas todas essas atribuições que o Espírito Santo tem, elas são complementares na nossa vida. Além de serem complementares, elas vão formando um todo, elas nos ajudam na nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. A primeira coisa, o primeiro verbo que nós aprendemos é que o Espírito Santo nos ensina. E nos ensina de muitas maneiras, de muitas formas, né? No nosso cotidiano, na nossa vida espiritual, o Senhor nos ensina. E está ali em 1 Coríntios 2:13, que diz assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando que ele não falava de si mesmo, mas daquilo que o Espírito Santo o ensinava, o dirigia a falar, né? Então, o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos ensina, ele fala através de nós. Um outro ponto que nós já aprendemos também foi o faz lembrar. O Espírito Santo nos faz lembrar em muitas situações. E para nos fazer lembrar, é necessário ter aprendido, ou pelo menos ter ouvido alguma coisa. E para ouvirmos, nós precisamos, em primeiro lugar, estar na casa do Senhor, para ouvir os ensinamentos, as palavras, né, que são ministradas, ler a palavra, porque de alguma forma esse conhecimento tem que estar incutido na minha mente, no meu coração, para que o Espírito Santo me faça lembrar, né? Então é necessário que eu tenha ouvido, ou visto, ou então lido, para que o Espírito Santo me faça lembrar. E se encontra ali em João 14:26. Que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando Jesus fala aqui aos seus discípulos, ele está falando que o Espírito Santo os fará lembrar daquilo que ele mesmo estava ensinando. Então, é necessário, para que o Espírito Santo nos faça lembrar, nós termos ouvido o ensinamento, termos aprendido, termos lido a palavra, né? O próximo, o Espírito Santo intercede por nós. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede, principalmente nas nossas orações, porque a palavra também nos orienta, dizendo que nós não sabemos orar.
E aí vem o Espírito Santo e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito geme, e aquilo que nós não conseguimos transformar o nosso sentimento em palavras, principalmente em palavras que agradem a Deus, vem então o Espírito Santo e intercede por nós segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus na nossa vida, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele intercede por nós, que está em Romanos 26. Romanos 8, 26, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui nós encontramos um outro verbo também, que é o ajudar. O Espírito Santo nos ajuda. E nos ajuda quando? Nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque somos limitados, somos fracos, principalmente nas horas difíceis de angústia, de tristeza, de sofrimento, de alguma provação que estamos passando. O Espírito Santo vem e nos ajuda a passar por esses momentos. Maravilha, irmã Beatriz, muito claro, só fizemos aí esta recapitulação para a gente poder justamente nos lembrar quais são os benefícios, as atribuições do Espírito Santo em nossa vida. Pois bem, só quero lembrar os irmãos que hoje o texto áureo sobre que a gente vai focar é o verbo falar. O texto bíblico está aí na tela, São Mateus, capítulo 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, além dos verbos que a irmã Beatriz acabou de nos relembrar, nós vamos agora trabalhar este verbo falar. Porque se o Espírito Santo nos ensina, ele precisa falar. É ele que fala. Então, agora eu quero passar para a irmã Kátia, para que ela possa discorrer também dentro daquilo que o Espírito Santo falou ao coração dela e falará ao nosso consequentemente. Então, irmã Kátia, deixa o Senhor te usar aí. Amém. Quero ler com os irmãos em Atos 4, 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro aqui está perante o Sinédrio, expondo, né, aqueles que estavam interrogando sobre a cura de um coxo. Se é bom ter o Espírito Santo e ele falar através das nossas vidas, coisa boa então é ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, a pessoa precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que esse Espírito Santo venha então habitar na pessoa. Eu não sei se possa ter pessoas que não são cristãs ainda, que vão estar, ou estão assistindo essa live, ou vão assistir depois, e realmente para você ter a presença do Espírito Santo dentro da tua vida, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, precisa crer, né, nessa promessa. Então, a partir do momento que eu sou cheia do Espírito Santo, Pedro, então ele começa um discurso. E para nós sermos, nós temos que ter uma fonte de inspiração. O Espírito Santo é a nossa fonte de inspiração. Muitas vezes nós escutamos pessoas dizendo: hoje eu não estou inspirada, eu não tenho nada para falar, não acordei inspirada. O que tem sido a nossa inspiração nos dias de hoje? Quem tem nos inspirado? Tem pessoas que se inspiram em alguma figura gospel, se inspira em algum pregador famoso,
se inspira em alguma pessoa eloquente, já que estamos falando do verbo falar, da oratória, fulano fala bem, fulano expõe bem, mas a nossa fonte de inspiração é o Espírito Santo. E a palavra inspiração, ela vem do grego, e é o theopneustos, que quer dizer soprado por Deus. Então, ao abrir as nossas bocas, o Espírito Santo sopra, através de Deus, sopra o que ele quer falar para a igreja, ou para uma pessoa, ou para uma alma que está ouvindo a palavra do Senhor. Então, a nossa maior fonte de inspiração, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar do que temos visto e ouvido. E o que nós temos visto? O que nós temos ouvido? É a palavra de Deus. Muito bem, irmã Kátia. A própria palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo em nosso coração. Muito bem colocado, e destaco aqui a questão da inspiração. O que ou quem tem nos inspirado? Vou passar agora para o irmão Maurício também, para que ele possa falar a nós o que o Espírito Santo falou ao coração dele até aqui. Amém, pastor. Eu estou ouvindo os irmãos sendo usados por Deus, pelo Espírito Santo, e eu estou maravilhado. A irmã Beatriz veio com os verbos, né? E eu estava pensando nessa classe gramatical, né? Que são os verbos, né? O verbo sempre tem a ver com ação ou estado, né? E se tem ação, tem que ter um sujeito, porque a ação não ocorre sozinha, tem que ter um sujeito para ocorrer essa ação. E esse sujeito de todos esses nossos estudos é o Espírito Santo. E a irmã Kátia, eu comentar da inspiração, né? Eu lembrei de dos nossos estudos, né? E o homem natural, ele vai ter um certo incentivo, algo que vai querer trazer à tona. Mas o homem espiritual, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai ter como seu objetivo trazer aquilo que é de Deus. E aí, pastor, eu e demais irmãos, eu me atentei ao nosso texto áureo, que está lá em Mateus 10, 20, né? E eu fiquei atento ao contexto, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Se olharmos o contexto de Mateus, capítulo 10, vamos ver que Jesus está falando com seus discípulos. E ele fala, olha, eu vou enviar vocês no meio de lobos. E ali vai ocorrer toda sorte de coisas que podem ocorrer com a vida de um crente, daquele que está levando a palavra do Senhor. E ele começa falando lá atrás, acautelai-vos, porém, os homens vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas e serei conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim. Vejam, o crente, ele pode ser levado na presença de governadores, de tribunais, grandes tribunais. E aí, o nosso Senhor Jesus fala para eles, olha, e quando vos entregarem, não tenha medo, não tenha cuidado no que vocês vão falar. Nesse contexto, ele vem, olha, porque a mesma hora será ministrado o que é a vez de dizer, ou seja, o Espírito Santo vai falar aquilo, vai usar a nossa vida, se estivermos na presença dele, vai nos usar para falar. E falar o quê? Para servir de testemunho de Cristo. Então, eu gostei de frisar essa parte, porque às vezes a gente vê essa frase, né, sendo usada inadvertidamente, por pessoas que falam, olha, Deus vai me usar, então eu não preciso estudar, eu não preciso relembrar, mas bem a irmã Beatriz relembrou, falou, olha, o Espírito Santo, ele vai relembrar aquilo que você ouviu, que você leu, e assim ele vai te usar. E nós estamos preparados para deixar o Espírito Santo nos usar na fala perante governadores e grandes tribunais e testemunhar de Cristo, porque esse é o contexto dessa palavra que nós estamos utilizando. O Senhor nos usa pela sua misericórdia em grandes tribunais, perante governadores, perante pessoas de autoridade, que nós poderíamos ficar com medo, mas ele nos dá essa ousadia e essa graça de usar seres frágeis, pecadores, com tantos defeitos, mas ele, pela sua misericórdia, nos usa para falar aquilo que lhe apraz, aquilo que ele tem que comunicar para o homem.
Por isso que a gente precisa viver, irmão Maurício e demais irmãos, na verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o que a gente tem visto nos dias de hoje, Brasil, mundo afora, pessoas que se dizem cristãs evangélicas, infelizmente decepcionando, né, o evangelho. Por quê? Porque não estão vivendo na verdade. Ora, se a pessoa não está vivendo na verdade, o Espírito Santo não tem como ajudar. Né? Então, a gente precisa ser exemplo para, de fato, a gente ter essa ousadia, que é o que o Senhor Jesus disse aos discípulos. Né? Não tenha medo, tem que ser ousado, mas precisa estar vivendo na verdade, porque a mentira, ela aparece. Né? Então, a gente tem que ser exemplo a todo momento. Vou voltar a palavra aqui para a irmã Beatriz, porque vamos recapitular, tem muita coisa boa aí entrelaçada, né, nesse estudo. Então, irmã Beatriz, continue, por gentileza. Então, o próximo verbo que nós temos é o testificar, né? Que nós aprendemos que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. E aí nós encontramos em Romanos 8:16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz é testificar que somos filhos de Deus. O Senhor nos adotou, somos filhos por adoção, né? Mas também Ele testifica com o nosso espírito e nos ensina para que nós possamos também testificar com a nossa vida. Nós aprendemos isso nas aulas anteriores, falando da importância do nosso testemunho como cristãos. Como é importante termos uma vida que testifique do Senhor, da palavra do Senhor, da transformação que o Espírito Santo está fazendo, tem feito na nossa vida. Então, isso é fundamental. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas, testificando que Deus nos ama, né? Ao ponto de dar o seu filho, o seu único filho, o seu primogênito, para salvação e remissão dos nossos pecados. E testifica do amor de Deus, e também trabalha no nosso ser para que nós possamos testificar desse mesmo amor para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, ainda não conhecem a salvação, né? Então, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Depois nós vimos também a palavra, o verbo revelar, né? Eu achei bem interessante que o irmão Paulinho falou a semana passada. O que é revelar, né? É tirar o véu, né? Então, é revelar. O Espírito Santo, ele revela. E ele revela o quê? Muitas coisas. Ele revela coisas ocultas na nossa vida, para nós mesmos. Ele revela situações, ele revela caminhos que eu devo seguir. E ele revela para o nosso bem, né? Para que nós não venhamos errar. Mais uma palavra que eu li a semana passada, mas quero retomar com os irmãos, que é uma palavra muito forte e que nós, como servos do Senhor, não podemos esquecer, que é Atos 5:3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, né? Como nós já vimos a semana passada, nós falamos um pouquinho sobre isso. Esse casal vendeu uma propriedade e, em vez de o que era justo dar o dinheiro todo, deu só uma parte.
né? E aí Pedro vem e diz dessa maneira: por que que Satanás encheu o teu coração e você mentiu para o Espírito Santo? Porque ele achou que estava mentindo a Pedro, mas o Espírito Santo revelou a Pedro o que tinha acontecido. Então, o Espírito Santo, ele revela. Ele não deixa nada oculto e nem escondido, né? Então, não adianta, como o salmista Davi dizia no Salmo 103, se eu não me engano, 103, eu não sei se é 103 ou 139, não me recordo agora, com exatidão. Os irmãos podem até me ajudar a se lembrar. Ele diz que ainda que eu fosse ao Seol, ou subisse ao céu, eu não poderia me esconder de Deus, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo também penetra. Penetra onde? Até a divisão. A palavra do Senhor diz que penetra até a divisão da alma e do espírito. As profundezas de Deus, né? Então, o Espírito Santo conhece o meu íntimo, o teu íntimo, o nosso íntimo, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas frustrações, né? Ele penetra no mais profundo e penetra também as coisas gloriosas de Deus e nos transmite, nos faz conhecer essas coisas, né? Aquilo que está preparado para nós, como diz naquele versículo que diz que o olho, aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, né? Então, nós sabemos, através do Espírito Santo, tudo aquilo que está preparado para nós, porque o Senhor nos revela. Maravilha. O texto, irmã Beatriz, é o Salmo 139, verso 7. Está lá. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O versículo 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, realmente é algo muito profundo. Bom, Mateus, agora também deixa o Espírito Santo te usar. Então, a palavra está contigo agora, irmão Mateus. Amém. É muito rico ir aprendendo, ouvindo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado nos nossos corações. Aproveitando aí o Salmo 139, pastor, que você colocou agora que está fácil, se puder projetar o versículo 4, a gente observa também, né, do conhecimento do Espírito Santo, né, e vai dizer que a palavra ainda nem chegou à nossa língua, né, em outras versões, à nossa boca, e o Senhor já conhece completamente aquilo que iremos pedir, aquilo que iremos falar. E pensando no nosso versículo central aí de Mateus 10, 20, o Espírito de vosso Pai é que fala, a gente vê a fala, né, como um elemento presente em todo o contexto bíblico, né, pensando em Gênesis, né, lá no versículo 3 do capítulo 1, a gente já tem, e disse Deus, né, disse Deus, Pai, né, ali o Espírito Santo como um elemento, ou a pessoa da Trindade. Lá no Apocalipse também a gente finaliza também nos versículos, também dizendo, o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2, na verdade, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai tendo o elemento da fala presente na Bíblia, e a gente pensando, né, o irmão Maurício foi citando, né, que o Espírito Santo nos relembra daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente estudou também, pensando aí, puxando um pouquinho para a minha formação, né, na área de fonoaudiologia, a gente observa o que é a fala, né? A fala é um ato motor, né? E é o ato de articular a boca, né, e para a produção de sons, e os sons só são produzidos por meio da voz, da vibração ali das pregas vocais.
e o que vibra as pregas vocais é o ar, né? E a Kátia foi trazendo também, né, que o Espírito Santo sopra, né? E a gente vendo um pouquinho ali da pneumatologia lá, que é a doutrina que vai estudar o Espírito Santo, e pneumo tem a ver com ar, com vento, com espírito, né? Tem a ver com respirar, soprar, inspirar, e pensando no mecanismo de fala, né, de inspiração, né, e na expiração, na passagem do ar pelas pregas vocais que vai produzindo som ali, e por meio da articulação é que a gente vai falando, né? E a gente vai vendo, olha como tudo isso está atrelado. Sem o ar, não tem voz, né? A fala torna-se apenas uma mera articulação. Sem a respiração, né? Eu arrisco dizer que é o subsistema mais importante ali da fala, e a respiração é vital. Então, sem o ar, não tem fala, sem o ar, não tem voz, sem o ar não tem vida, sem o Espírito Santo não tem vida. Onde o Espírito não está presente, a carne é morta, né? Somos mortos, e é o Espírito Santo de Deus que nos traz a vida. Excelente, irmão Mateus. Então, por isso que é importante a gente aprender, já vou passar novamente aqui para a irmã Kátia, mas é importante nós que servimos a Cristo Jesus, a gente compreenda com profundidade a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes a gente usa certas expressões que não são as melhores, justamente por falta de conhecimento, né? Então nós estamos no tempo da graça, e nós precisamos compreender que o tempo da graça, o Senhor Jesus fez uma promessa, quando ele estava para ser assunto aos céus: eu enviarei, né, o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará, ensinará, falará, guardará, e tudo mais que nós estamos aprendendo aqui. Então, é importante que a gente compreenda o que a pessoa do Espírito Santo faz, e não só compreenda, que a gente possa ter o benefício, né, de tudo que ele tem a nos oferecer. Irmã Kátia, na sequência, por gentileza. Eu ia abordar outro fator, mas ainda na fala do Mateus, que eu tinha preparado aqui, realmente a importância da fala. E aí fez remeter algo que eu já tinha notado aqui sobre Zacarias, né, o sacerdote. E no caso, ele viu o anjo, né, foi proferido uma palavra, um anúncio de que viria João Batista, foi-lhe dado o nome, mas pela sua incredulidade foi-lhe tirado o direito de falar. Então, a importância de nós não somente deixarmos o Espírito Santo trabalhar, falar em nós, falar através de quem ele quer usar, e crermos que é ele que está trabalhando, que é ele que está falando, que é ele que vai fazer, para que a incredulidade não interrompa, né, talvez momentâneo, como foi no caso de Zacarias, até o nascimento da criança, não interrompa dele poder verbalizar. Então, você imagina a agonia do mutismo de Zacarias até o nascimento desta criança. Quem já passou por essa experiência, você que trabalha com fono, eu tive aqui um caso em casa mesmo, do mutismo. Então, assim, é agoniante. Você sabe que a pessoa sabe falar, que ela já falava com frequência, articulava, e de repente não sai som nenhum, nada, e ela fica agoniada, desesperada, porque ela lembra que ela sabe fazer aquilo, mas por algum motivo ela não pode falar. Então, assim, a gente traz para os dias de hoje, né, a importância de nós tirarmos a incredulidade. O Espírito Santo não trabalha aonde há incredulidade. Ele trabalha onde há liberdade. Excelente. Irmão Maurício, na sequência, por favor. A minha irmã Kátia falou sobre a incredulidade, e eu estava lembrando aqui, quando ela estava comentando, eu estava lembrando ali de José. Às vezes a gente fala da verbalização, né, como o irmão Mateus trouxe, né, até importante a respiração até para o canto. No canto, a maior parte que a gente estuda é respiração, por incrível que pareça, é controlar como que você solta o ar. E estava lembrando de José, quando José teve aquele sonho, e ele falou para os irmãos e para o pai, que ele via o sol e a lua, né, se curvando a ele.
E ele contou ali naquela inocência, aquele sonho, e Jacó, ele fala uma frase ali bem interessante, que Jacó falou: mas você está falando que eu e sua mãe vamos nos inclinar a você? Porém, se a gente for olhar lá na palavra, ele fala assim, Gênesis 37, lá no versículo 9 ao 11, eu vou ler aqui, que Jacó ouviu, falou do filho, né, falou, e como poderia ser aquilo, porém, ele guardou aquelas palavras no seu coração. Por mais estranho, por mais que poderia parecer um absurdo, aquela revelação que Deus deu a José, que José não entendeu e contou ali para os irmãos, Jacó, mesmo achando ali que poderia ser um absurdo, ele guardou aquilo no seu coração. Ele não foi incrédulo. Jacó guardou aquela revelação. Ele não sabia que ia acontecer, mas ele guardou aquilo que Deus falou. Eu vou usar o termo falou através de sonho para José. Nem José se lembrava desse sonho quando ele virou o governador do Egito. José, Deus mostrou para ele os sonhos do padeiro mor, do copeiro mor, de Faraó, e Deus não revelou para José o próprio sonho que tinha dado a ele. Ele não sabia, talvez tinha até esquecido daquele sonho. Você vê como que Deus trabalha. Às vezes Deus, ele fala conosco e o entendimento não é naquele momento. Era para nós guardarmos no nosso coração, refletirmos, confiarmos, não sermos incrédulos, desconfiando e apenas falar: Senhor, o Senhor falou através do seu Espírito Santo, através de seus profetas, através de sonho, mas eu vou guardar no meu coração, porque eu sei que no momento certo, eu não entendi, mas eu creio que no momento certo, o Senhor vai me dar o entendimento, e não vou ser incrédulo com essa palavra. José foi se lembrar disso, lá a gente vê em Gênesis 42, 9, que ele se lembrou desse sonho quando os irmãos estavam inclinados perante ele. Então, Deus, ele tem sua forma de trabalhar, e nós não podemos ser incrédulos quando Deus fala conosco. Deus, ele tem sua forma de falar, e falar implica no outro lado. Quem está ouvindo está disposto a ouvir, está com o ouvido atento e reverente ao que está sendo ouvido, vai guardar essa palavra no seu coração, como Jacó fez. Ele não entendeu, mas ele guardou aquela palavra no coração, e num determinado momento Deus mostrou para ele que aquele sonho era uma revelação do próprio Deus. Excelente contexto, muito, muito bom mesmo ser lembrado, né, por essa palavra da parte de Deus. Vou agora fazer uma dinâmica um pouco inversa do roteiro, vou voltar aqui para a irmã Kátia e depois passo para a irmã Beatriz. Vai lá, irmã Kátia, vamos na sequência. Bem, então vamos passar. É possível que uma pessoa, um profeta, no caso, vamos falar do Antigo Testamento, usado por Deus, possa se equivocar ao entregar uma mensagem para alguém? Isso está lá em 2 Samuel 7. Vou ler o 3 e o 10 somente, que é a fala do profeta e a fala do Senhor. E disse Natã ao rei, no caso o rei Davi: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. 10. Cadê? 10 não, é um... 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, Davi estava querendo, né, construir o templo. Essa missão não seria para ele, seria para o seu filho Salomão. Mas Natã, talvez em alguma empolgação ou algum ato de falar aquilo que veio à sua mente, profetiza: faze conforme tudo está no teu coração. Então, a preocupação daquele que tem o poder da fala, lhe é dado o direito, né, a autoridade da fala, é muito importante que seja ponderado e que venha realmente inspirado pelo Espírito Santo. Senão vai ter que voltar, porque o Senhor aparece para ele naquela mesma noite
e pede para Natã voltar. Então, realmente, aquele que está com a palavra, né, o ministro que está com a palavra, eu separei aqui, eu não vou ler os versículos para a gente ganhar tempo, mas aquele que tem a inspiração da palavra, ele está com a autoridade da igreja. Então, os ministros que levam a palavra. Tem que ter uma coerência na mensagem dada. É importante que a mensagem seja clara, objetiva e que todos entendam. Ela tem que ter uma universalidade, ou seja, tem que alcançar a todos. Tem que ter uma coerência interna, tem que ter moralidade e tem que ter razão. Tem que ter uma atitude desinteressada. Aquele que está com a ação da fala não pode ter uma revelação inspirada nos seus interesses próprios, mas visando a alma, visando o reino. Tem que ter uma inteligibilidade, ou seja, a inspiração visa comunicar alguma mensagem a que o Espírito Santo lhe der. Devemos repelir os excessos, os abusos e os absurdos que muitas das vezes vemos em púlpitos. E a praticalidade, ou seja, você foi iluminado, recebeu uma inspiração do Espírito Santo, tem que ser prático para você primeiro, para depois ser prático para o outro. Ou seja, tem que haver uma interpretação daquilo que o Espírito Santo lhe deu e tem que ter uma aplicação. Não adianta eu aplicar se eu não interpretei a palavra do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo que precisa nos usar e não nós usarmos a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá, irmã Beatriz, na sequência. E o último verbo que nós aprendemos, que foi a semana passada, é o saber. Então, o Espírito Santo sabe. E eu gostaria de ler aqui no Apocalipse 3, versículo 15, que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Se nós notarmos as 7 cartas, a maioria das vezes a gente vai encontrar esses versículos dizendo dessa maneira, né? Eu sei as tuas obras. Sejam elas boas ou más, o Espírito Santo sabe, né? Ele nos conhece. Como já falamos, ele penetra. E se ele penetra, ele nos conhece profundamente, né? E ele sabe de todas as coisas. Então, é por isso que nós temos que ter o cuidado de procurarmos buscar do Senhor a graça de andarmos na direção e na vontade do Senhor. E pegando um gancho naquilo que a irmã Kátia falou, eu acredito que seja importante para o profeta, para quem ministra a palavra, pedir sempre a confirmação, né? Porque às vezes o Espírito Santo fala, ou ao nosso ouvido, ou à nossa mente, ou ao nosso coração, principalmente quem tem o dom de profecia ou de revelação, mas nós precisamos pedir uma confirmação ao Espírito, para que ele venha realmente nos confirmar e nós tenhamos certeza e entregar aquilo que realmente vem do Senhor. E sem passar, né? Porque às vezes acontece, a pessoa, não que ela não esteja entregando da parte de Deus, mas às vezes ela ultrapassa aquilo que o Espírito Santo falou, né? Então, às vezes, a gente tem que entender o sinal vermelho do Espírito. É só até aqui, é só até aqui, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Esse, sem dúvida, é um estudo que a gente, permitindo o Senhor, nós vamos chegar lá, que a gente precisa realmente buscar esta sabedoria, né, esta graça, sobre todos os dons espirituais, a gente precisa ter, de fato, legitimidade, propriedade para poder entregar, serenidade e realmente trabalhar com sinaleiro, né?
Sinal verde, amarelo e vermelho. Não saber os limites é muito perigoso. Por isso que a gente precisa estudar, precisa realmente buscar o conhecimento para que a prática ela seja feita de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Volto aqui para o irmão Mateus para dar seguimento também. Amém. Um dos pontos, né, que mais importantes assim sobre o Espírito Santo, né, de todos esses estudos que eu fui acompanhando, assim, é o ponto que vai dizendo vos deixarei outro consolador, né? E aí a gente vai buscar lá, né, o significado, né, da palavra lá de João 14:16, e aí tem uma origem lá do grego, né, que vai dizendo que é allos, que significa um outro do mesmo tipo, né, ao invés de heteros, né, que significa um outro de algum tipo diferente, e é do mesmo tipo, né, não é um consolador diferente, né, e alguém da mesma espécie que Jesus, alguém como Jesus, e isso é muito interessante, isso falou muito ao meu coração, e a gente vê também deixa eu ver qual que é o versículo, a irmã Beatriz foi falando sobre sabedoria também, né, e Romanos 8:26 também vai dizendo sobre essa importância do Espírito Santo que fala aos nossos corações, fala por meio de nós, fala através de nós e fala no nosso lugar também. Então, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, o que havemos de falar, né? E como convém, né? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a gente pensando novamente aí, fazendo um paralelo de fala, linguagem, a gente acha que é a mesma coisa, mas linguagem está mais a nível de cérebro, né? De pensamento, que é aquela coisa que a gente pensa para depois falar, para depois vir o ato motor, e antes mesmo da gente pensar, né, a gente acaba achando que é meio automático, mas são milésimos de segundo, a gente pensa para depois falar, e antes mesmo da gente falar, o Espírito Santo já sabe aquilo que nós iremos pedir, aquilo que nós iremos falar, né, e ele intercede até o Pai por meio de nós. Então, é maravilhoso ir observando esses pontos. Muito bem, irmão Mateus. Veja, a gente precisa, meus irmãos, sempre enfatizar esse conhecimento da palavra de Deus relacionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo e à pessoa do Espírito Santo. O Senhor Deus Pai, ele delegou ao Senhor Jesus Cristo uma missão. E essa missão foi cumprida cabalmente aqui entre nós. Por isso que a gente precisa entender qual é a importância e quando usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que muito recorrentemente a gente fala inadvertidamente, tudo o ser humano coloca o nome de Deus. De uma forma geral. Senhor Deus, fala comigo. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me socorre. Observem bem onde nós precisamos entender. O Espírito Santo, como consolador, sendo uma pessoa, ele fala. E é ele que habita em nós. Nós precisamos entender que nós não podemos esquecer da pessoa dele que está habitando em nós. Da mesma forma, se o Senhor Deus colocou o Senhor Jesus Cristo como nosso intercessor, que está à direita justamente do Pai, intercedendo por nós, a minha oração, ela precisa necessariamente passar por Jesus. Porque ele é o nosso advogado. E o Pai é o juiz. Então, é por isso que a Bíblia fala que não adianta eu dizer que eu creio no Pai se eu não recebo Filho. Não adianta dizer que eu creio em Deus se eu não aceito o que o Senhor Jesus fez por mim. Porque passa por Jesus
tudo que a gente precisa. Tanto quanto pelo Espírito Santo, porque quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo ficou entre nós. Então eu não posso desprezar, não, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu faço a obra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Mas para isso acontecer, eu dependo, não é que eu preciso, eu dependo da ação do Espírito Santo. O depender é mais forte que o precisar. Nós dependemos da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que testifica sobre a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, olha a fala de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pensemos aqui em uma estrutura de trabalho, uma empresa, pequena, média ou grande, não importa. Via de regra, para chegar ao presidente, vamos chamar assim, eu preciso passar por uma hierarquia até chegar lá. E no que diz respeito à nossa fé, à nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus passa pela comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai falando aos nossos corações. Eu quero deixar um texto aqui também para nossa reflexão, porque o Espírito Santo, como já foi falado aqui pelo Mateus, ele está em ação de Gênesis e Apocalipse. Veja só aqui esse texto que eu vou colocar em Atos 1,16. Homens e irmãos, a versão Almeida Revista Corrigida fala varões e irmãos. Convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ou seja, essa palavra profética sobre o que haveria de vir a acontecer com o Senhor Jesus já havia sido falado pelo Espírito Santo a Davi. Isso está no Salmo 41, verso 9, é um verso conhecidíssimo de todos nós, que fala: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui está falando sobre justamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e o traidor, né? Judas Iscariotes. Então veja que o Espírito Santo, meus prezados irmãos, ele é tudo que nós precisamos para poder fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho. E a ação da Trindade é una, trabalha em plena unidade. Então isto que é maravilhoso. Volto a dizer, nós somos seres humanos, nós somos falhos, erramos, como a própria palavra diz, nós não sabemos como convém pedir em nossas orações, temos muitas limitações, só que a gente precisa aprender, não significa que eu vou falar como qualquer jeito com o Pai, não. Tem um modus operandi aí, tem uma forma, né, de se dirigir ao Pai. Por isso que a pessoa do Filho é importante e a pessoa do Espírito Santo também. Vou voltar aqui para a irmã Beatriz, para que ela também possa expor um pouco sobre esse falar do Espírito Santo, dentro de tudo que nós já abordamos aqui, irmã Beatriz. Vamos voltar para ti agora. Amém. Eu queria completar o que o irmão Maurício falou, né? Um versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, a palavra do Senhor está nos dando aqui um conselho, né? Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Porque muitas vezes nós, como pessoas, como seres humanos, temos a tendência de endurecer mesmo o coração.
não ouvir a voz. O Espírito Santo está falando e eu estou teimando, estou desobedecendo, né? Mas a palavra do Senhor nos diz para nós termos o nosso ouvido atento, sempre atento àquilo que o Espírito Santo está nos orientando. Porque se o Espírito Santo fala conosco, é justamente para que a gente não venha cair em pecado, porque o pecado leva à morte, né? E que a gente não venha morrer espiritualmente. Para isso, nós precisamos ouvir a voz. Como o irmão Maurício falou, nós precisamos estar atentos e querer obedecer. Querer entender realmente a voz do Espírito Santo e aceitar essa voz, né? Essa voz, ela pode vir de várias maneiras. Através de um servo do Senhor, através do anjo da igreja, através de uma profecia e de tantas outras maneiras. Através da palavra, que é a maior profecia. Mas nós precisamos estar atentos a que o Espírito Santo está falando conosco. E, principalmente, querer obedecer essa voz, né? Por isso que a palavra do Senhor nos dá esse conselho. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse ponto é tão relevante, irmã Beatriz, demais professores, irmãos que nos acompanham, que o endurecimento do coração leva ao entristecimento do Espírito Santo. Porque, de novo, o Espírito Santo, ele não fala aos nossos corações aquilo que nós queremos ouvir. Ele fala aos nossos corações aquilo que ele recebeu para falar e que nos ajudará. Então, daí a importância do aprendizado da palavra de Deus, para que a gente possa praticar da melhor forma. Né? A palavra de Deus, ela responde a si mesma. A palavra de Deus, ela é muito profunda. Nós temos sempre que aprender. Nós temos uma abrangência tão grande da palavra de Deus sobre a nossa vida, que a gente, se não der lugar ao Espírito Santo para fazer essa obra de ensinador que ele é, a gente vai partir para a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela difere muito da sabedoria divina. A sabedoria humana, ela está dentro de um contexto importante, por exemplo, profissional, mas no que diz respeito às coisas espirituais, como a irmã Beatriz já colocou aqui, recapitulando outras aulas, a sabedoria do Espírito nos traz a profundidade do coração de Deus, o que o Senhor Deus planejou para nós, o que Ele quer para nós. Então, vou voltar aqui para o irmão Maurício, para que ele possa também aqui dizer algo mais sobre esse contexto do que o Espírito Santo falou e vem falando ao seu coração sobre este verbo tão importante que nós estamos estudando hoje, que é o falar do Espírito Santo. Amém, pastor e demais irmãos. Estavam me correndo que o Espírito Santo fala conosco. E há necessidade do outro lado, que nós demos ouvido, como a irmã Beatriz falou, se hoje deres ouvido, né, a palavra do Senhor que está lá em Hebreus 3:7, né, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, o que é consolar, né? Nós estamos falando do Espírito Santo, o seu atributo, o bom consolador, vem trazer o consolo. O que é consolar? É aliviar. Você está no sofrimento, quando você toma, por exemplo, um remédio, você fica aliviado. Você tem um alívio, né? Ameniza a aflição. Às vezes, eu até contei isso numa escola dominical, momentos da vida, eu estava triste, só de um irmão passar e falar, paz do Senhor. Nem conhecia a pessoa, mas aquilo me trouxe uma paz.
Porque o Espírito Santo foi operando no meu interior e foi me trazendo lembranças para, olha, o Senhor está contigo. Por que você teme? Por que você tem medo? Por que você está se sentindo só? Eu estou com você. E o Espírito Santo fala isso ao nosso coração. Ele vai trazer a lembrança, palavras, promessas de salvação, promessas do mundo do porvir, promessas escatológicas, como nós tínhamos comentado. Então, há necessidade de estarmos atentos para ouvir. Porque, às vezes, nós podemos cair no erro de acontecer da seguinte forma: Senhor, fala comigo, e o Senhor está falando, mas eu não tenho ouvido para ouvir. E aí vem a palavra de Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, se formos pensar, exceto se alguém tiver algum problema e não nasceu com o órgão auditivo, todos nós ouvimos, temos essa capacidade, mas a palavra reflete aí, fala, olha, quem tem ouvidos, quem quer entender, quem está com o coração aberto para entender, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós devemos estar com esse espírito, com esse coração aberto, porque para nós sermos consolados, para recebermos uma boa palavra, não a palavra, como o pastor comentou, a palavra que nós queremos, mas a palavra que nós necessitamos, porque o Espírito Santo sabe o que nós precisamos, mais do que nós. A irmã Kátia aí, na área de psicologia, sabe como é importante o autoconhecimento. Às vezes nós pedimos para Deus certas coisas, mas não tem serventia para nós. O Espírito Santo que nos conhece, que nos entende, ele sabe o que é melhor para a gente. E às vezes é uma correção. E essa correção é necessária. Por isso que eu procuro frisar nesse ponto. O Espírito Santo fala, mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos para sermos consolados. Precisamos ouvir o Espírito Santo. E aí vem a palavra de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Me veio à mente aqui, né, obviamente, a lembrança do Espírito Santo, como a gente está aprendendo, uma fala da própria irmã Beatriz, na primeira aula que nós tivemos, um verbo que ele se aplica a todos os outros que nós estamos aprendendo, é o querer. Tudo a gente precisa querer. O Espírito Santo é o ensinador. Ele nos ensina, mas eu preciso querer. Se eu não quiser, eu não vou guardar nada. Eu vou ficar sem... a despensa vai estar vazia. Mas se eu quiser ser um bom despenseiro da graça de Deus, eu preciso receber aquilo que o Espírito Santo me der. Então, é de uma profundidade tão grande, tudo que nós estamos aprendendo aqui, e, obviamente, quem está nos ensinando aqui hoje é o Espírito Santo, como já dissemos em outra oportunidade. Essa é uma aula que o Espírito Santo está nos ensinando. Nós não somos professores. Usamos a nomenclatura, não tem nada de errado, né? Professor da escola dominical, professor de teologia, maravilha, mas, na verdade, quem é o ensinador, né, o mestre por excelência, aqui é o Espírito Santo, que nos faz compreender tudo, né, no momento certo. Irmã Kátia, o que mais que a gente pode extrair aqui dessa aula de hoje? Então, a irmã Beatriz, ela trouxe aqui um resumo das 4 aulas anteriores, dos verbos que nós aprendemos até aqui. Hoje estamos enfatizando o verbo falar, o falar do Espírito Santo, e permitindo o Senhor, nas próximas aulas, nós veremos qual a sequência que o Espírito Santo quer que a gente trabalhe, ou dentro do fruto do Espírito, que é maravilhoso, ou ainda dentro dos dons do Espírito Santo. Vou lhe passar, irmã Kátia, faça aí o que o Espírito Santo lhe der para a gente enfatizar algum ponto, ou trazer algo novo ainda que a gente precisa refletir. Uma coisa é certa, o Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo quer usar as nossas vidas. Se nós estivermos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo e deixar ele falar em nós e falar através de nós. E às vezes as experiências pessoais que nós temos não vão ser transmitidas oralmente em público.
mas vão ser para que nós possamos ter mais intimidade com o Espírito Santo. Em algum momento, quando a gente está com nossos ouvidos ligados, quando a gente está com a nossa mente ligada totalmente no Espírito Santo, fazendo o que lhe agrada, porque se ele é uma pessoa que habita dentro de nós, nós devemos nos preocupar em como devemos agradar ao Espírito Santo. O que agrada o Espírito Santo? A santificação. E através da santificação, nós vamos tendo experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. E ele trabalha de formas variadas, ele é multiforme. Quando você pensa que ele vai agir de uma forma, ele age de outra. Eu não sei se em algum momento os irmãos, com certeza, têm milhões de experiências para contar, de você estar ouvindo um louvor, sentindo a presença do Senhor, e vem o nome de uma pessoa na mente. E você vai lá e obedece o Espírito Santo, e acha, no momento, até que é coisa da sua cabeça. E você escreve lá, irmãs, estava ouvindo esse louvor e Deus mandou enviar para você. Olha, não chores, viu? O Espírito Santo vai te consolar nesta manhã. E continua fazendo os seus afazeres. E depois de algumas horas, você recebe uma mensagem, um áudio, uma pessoa chorando, que ela estava no meio do trânsito, parada, e ela tinha acabado de brigar aí, com o esposo, e ela estava chorando desesperada, e aquele louvor falou muito ao coração dela. E aí você se alegra com aquilo. Porque aí você percebe realmente que não foi você que enviou para ela. Foi você que lembrou o nome dela, porque você tem a sabedoria humana. Mas foi o Espírito Santo, porque você estava ligado. Você estava com os seus sentidos ligados. Nós podemos trabalhar, podemos comprar, vender, ir, voltar, mas nós temos que estar com o nosso espírito ligado no céu. Temos que estar ligado ao Espírito Santo. A Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para que ele possa usar as nossas vidas. Isso pode ser numa feira, pode ser num açougue, pode ser num ponto de ônibus, pode ser enquanto estamos descarregando os materiais. Eu digo que a gente tem que criar oportunidades. Nos dias de hoje, tem pessoas que nos dão oportunidade. Tem outras que já são mais fechadas. E nós precisamos criar oportunidade para deixar o Espírito Santo falar através das nossas vidas. Exato. A questão da multiforme, irmã Kátia, já trouxe aqui o texto bíblico, já vou colocar aqui na tela, que o apóstolo São Pedro coloca na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10, o que está escrito aí. Cada um administre aos outros, ou seja, em favor dos outros, o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, para a dispensa estar cheia da graça de Deus, eu preciso recebê-la através do Espírito Santo. Então, a gente precisa nos lembrar que é a pessoa do Espírito Santo que vai fazer com que a nossa dispensa esteja cheia, o nosso coração, só relembrando o versículo que nós citamos um pouco antes, do que fala a boca é do que está cheio o coração. Irmão Mateus, o que mais que a gente pode aqui destacar nesta aula de hoje? Relembrando aí, recapitulando o versículo que o pastor falou de Provérbios, né, do que fala a boca, né, está cheio o coração. Eu fui me lembrando aqui também de uma passagem, também lá em 1 Coríntios 12, no versículo 2, onde Paulo vai escrever um pouco sobre os dons espirituais, né? E no versículo 2 do capítulo 12 diz: Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, vai falando aí dos ídolos, né, mudos, diferente do nosso Espírito Santo, né, que fala aos nossos corações, e os irmãos podem me complementar depois aí, mas vai dizendo, né, que esses ídolos, né, eram demônios que estavam agindo, né, na vida do povo dos coríntios ali, e estava não só agindo, mas guiando também a vida desse povo antes deles se converterem. E as pessoas estavam acostumadas, né, a ser guiadas, né, por algum tipo de força sobrenatural, né, o universo, alguma coisa assim nesse sentido, dos ídolos. E Paulo vai mostrando, né,
a gente vai ver no versículo 3 agora, do capítulo 12, Paulo vai mostrando para a igreja que eles eram conduzidos pelos ídolos, né, mas que agora, né, são guiados, né, eram guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. E aí no versículo 3 vai dizendo: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Li na outra versão aqui. Então, os crentes lá da igreja de Coríntios falavam, né, num estado de êxtase. E o problema, né, deles, assim, é que eles iam falando nesse estado de êxtase, né, e nesse momento algumas pessoas diziam anátema Jesus, ou seja, amaldiçoado seja Jesus, e aí Paulo vai corrigindo essa prática e vai dizendo que uma pessoa que é guiada, que se diz guiada pelo Espírito de Deus, não pode fazer isso, né? Porque o Espírito de Deus não leva uma pessoa, né, não leva nenhum de nós a falar e a agir de uma maneira que seja contrária a Jesus Cristo. E o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, né, é glorificar e exaltar Jesus Cristo, né, como o pastor foi citando. E ninguém pode confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e viver de conformidade com uma outra realidade, né, uma realidade paralela, né, sem a ação e o poder do Espírito Santo. E a maneira, então, que a gente tem para compreender, né, se uma pessoa está falando pelo Espírito Santo de Deus, então é ouvindo o que essa pessoa tem a dizer, principalmente a respeito de Jesus Cristo. E aqueles que proclamavam, né, e criam que Jesus é o Senhor, eles estavam falando através do Espírito, e a gente sabe que é somente através do Espírito Santo que a gente pode reconhecer a soberania de Cristo. O Espírito Santo que habita nos crentes, que habita em nós, nos ajuda a crer e a confessar e a falar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Excelente, Mateus. Vou voltar aqui para a irmã Beatriz, também nós estamos agora a 1h11 nessa live. Vamos para a parte final agora, vamos fazer as considerações finais, destacar aquilo que precisa ser destacado, enfatizar aquilo que precisa ser enfatizado, porque, de novo, a palavra de Deus ela é repetitiva, e sempre que a gente repete, a própria palavra de Deus fala sobre isso, é para o nosso bem, é para a gente fixar o conhecimento, fixar o aprendizado para a boa prática da lição. Irmã Beatriz. Amém. Eu gostaria de ler em Atos 13, os 2 primeiros versículos, ou melhor, só o número 2. 13, Atos 13, versículo 2. E diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu achei bem interessante esse versículo, porque ele nos traz aqui alguns segredos, né? De nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e entendermos a vontade dele. Primeira coisa que ele diz é: servindo eles ao Senhor. Então, a primeira coisa que eles estavam fazendo é servindo ao Senhor, procurando servir ao Senhor com fidelidade. E é uma coisa que nós precisamos nos esforçar para fazer. Segundo, jejuando, né? E no versículo seguinte, ele vai dizer que eles, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, esses são 3 segredos que nós precisamos entender, né? Para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que nós entendamos a vontade do Senhor. A oração é fundamental. O jejum também é importante na nossa vida espiritual, né? Para mortificar o nosso eu, a nossa carne, o nosso ego, né? E servir ao Senhor. Então, veja, eles estavam servindo ao Senhor e aí o Espírito Santo disse, direcionou, orientou eles a apartar Barnabé
e a Saulo para uma obra maravilhosa que foi a que eles fizeram. E mais adiante, se os irmãos quiserem ler, quantas e quantas cidades eles evangelizaram, né? Então, isso é muito importante. E para finalizar, eu gostaria de ler também que nós não podemos deixar de maneira nenhuma de falar é que o Espírito Santo fala através da palavra, né? Que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela sem o Espírito Santo não seria possível, né? E se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo falou a esses homens e esses homens escreveram a palavra do Senhor, né? Que é o que hoje tem chegado até a nós e tem nos alimentado. E o Espírito Santo continua falando. Falou a eles, eles escreveram, e o Espírito Santo continua falando a cada dia que nós lemos a palavra. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Ele mostra coisas diferentes, detalhes que nós até então não tínhamos percebido. Às vezes no mesmo versículo, às vezes na mesma passagem. Então, o Espírito Santo fala. E a palavra do Senhor é o nosso alimento. Muito bem. Só lembrando os irmãos, estamos indo para o final. Amanhã, se o Senhor Deus permitir, nós temos nosso culto de oração. Aqueles que puderem estar conosco serão muito bem-vindos. Nós sabemos que nem todos poderão, né? Porque, enfim, tem muitas limitações ainda. Mas ore na sua casa, dedique um tempo de qualidade para você orar ao Senhor, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Volto aqui a palavra para a irmã Kátia, para que ela também possa fazer as considerações finais aqui para essa aula de hoje. Quero deixar, então, para finalizar, 2 Samuel 23, 2. As últimas palavras do rei Davi, antes de partir para o Senhor. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Que convicção! É saber que teve toda uma carreira e o Espírito do Senhor falou pela sua boca, né? Através dele, e ainda a palavra esteve na boca dele. Então, uma certeza, uma convicção que não foi outro Espírito, mas foi o Espírito do Senhor. Que possamos ter essa convicção, que o Espírito do Senhor fale em nós, fale através de nós, e que o Espírito Santo esteja na nossa boca. E possamos testificar de Cristo nessa terra, possamos angariar almas para o reino do Senhor, possamos nos santificar como noiva de Cristo, porque é o mesmo, o Espírito Santo, que estará nos ares para receber a noiva naquele grande dia nas bodas do Cordeiro. E é através dessa santificação, que é um Espírito Santo que vai nos receber para termos um grande encontro com o nosso noivo, é que nos dá a certeza e que queremos que esse Espírito Santo fale em nós e através de nós, para a glória de Deus. Sempre com ousadia, sempre com autoridade, vindo da parte do Senhor. Então, realmente, o Espírito Santo é quem faz essa obra maravilhosa. Nós não podemos falar o que a gente quer falar. Nós precisamos receber, de fato, a direção do Espírito Santo para poder trazer aos nossos corações. E vejam, já foi dito aqui, irmão Maurício, que eu vou lhe passar a palavra, mas o louvor, né, é um dos canais que o Espírito Santo usa para poder falar ao nosso coração, né, para um músico, um instrumento, um louvor, enfim, ele também fala muito aos nossos corações. Não poucas vezes a gente está triste, angustiado, preocupado, mas a gente para escutar um louvor de adoração e a gente vê que o Espírito Santo trabalha de uma forma sobrenatural, porque aquele louvor, ele entra lá no profundo da alma, né,
e como se estivesse massageando a nossa alma, calma, quieta, e assim a gente sente aquele bálsamo. Irmão Maurício, faça aqui, por favor, suas considerações finais, por favor. Amém, pastor? E realmente, eu costumo frisar que o louvor, quando ele é baseado na palavra de Deus, ele é basicamente a palavra de Deus cantada. Ele não tem nenhuma diferença. Até em uma determinada live, a gente comentou, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Não, quando o louvor, ele é a palavra de Deus cantada, já a palavra de Deus já está sendo ministrada. Cabe a nós observarmos o hino, o louvor. Aí é uma responsabilidade de quem trabalha com a parte musical de selecionar hinos que tenham verdades bíblicas. Porque o que vai trazer o conforto, a consolação, vai trazer o revestimento, vai trazer o fortalecimento é a palavra de Deus. E ela, quando ela é cantada, um hino de louvor, eu estou aqui até lembrando aqui, o pastor falou do louvor, eu lembrei do hino 100 da nossa harpa, o Bom Consolador. Se os irmãos tiverem um tempinho, leiam esse hino, leiam as estrofes, mastiguem as estrofes com calma, porque ali vai trazer consolo, vai trazer a palavra do Senhor para nossos corações. Eu queria terminar essa participação de hoje trazendo aqui um versículo lá de Romanos, carta de Paulo aos Romanos 15 e 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa maior revelação, como bem trouxe aqui a irmã Beatriz. A palavra de Deus é algo que, se olharmos a história da Bíblia, vamos ver que vários homens sofreram para trazer essa Bíblia para nós hoje traduzida na nossa língua. O quanto ali na Reforma, Lutero e outros reformadores trabalharam para que essa palavra de Deus fosse trazida na língua cotidiana para que nós pudéssemos entender. E nós devemos dar esse valor a essa revelação que o Senhor nos deu, que é a Bíblia Sagrada, e também estar atento, porque Deus também fala pelos seus profetas, Deus fala por sonho, por revelações, mas Ele fala pela sua palavra está aqui, né, ao nosso alcance. Hoje, qualquer celular, você consegue ver Bíblias de várias versões, vários tipos de traduções para o melhor entendimento, se for assim, o desejo do irmão. Mas nós devemos valorizar a palavra do Senhor, porque o nosso Deus, através do seu Espírito Santo, fala aos nossos corações de várias e diferentes maneiras. Basta estarmos com ouvidos abertos, atentos e com o coração disposto a guardar aquilo que chega pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Irmão Mateus, também faça suas considerações finais, lembrando os irmãos que, se desejarem, depois compartilhe o link dessa live com outros irmãos, amigos, familiares, para que possam ser edificados também sobre esse tão importante estudo da Palavra de Deus. Irmão Mateus, por favor. Amém. Para encerrar, eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, novamente aí, João 14, versículo 16. Eu acho que se a gente encerrasse hoje aqui, né, o que a gente não, um dos versículos mais importantes que a gente não deveria esquecer, falando para Paracleto, Consolador, e eu rogaria ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com... Irmão Mateus, está picotando a sua fala, a sua voz. Já vou lhe devolver a palavra para que o seu áudio fique pleno. É questão de tempo aqui, às vezes a internet ela sobrecarrega, mas para que os irmãos compreendam perfeitamente aqui a sua conclusão, só fiz essa observação. Queridos, volto a frisar, enquanto isso melhora, sobre a sequência desse estudo. Me permita fazer uma consideração muito rápida, aqui já estamos no final, não vamos tomar mais o tempo dos irmãos, não. Mas a sequência desse estudo sobre paracletologia, sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente vai seguir nas próximas aulas, falando sobre o que nos resta agora dentro dessa matéria, que é justamente o fruto do Espírito. É algo muito profundo, a gente precisa estudar, porque uma vez que nós temos o Espírito Santo, nós temos que dar evidência desse fruto em nós, através das nossas ações, e também vamos estudar com profundidade sobre os dons espirituais. Então, temos aí algumas aulas, só vamos ver
Provavelmente esse estudo vai ser num outro dia da semana, mas a gente vai comunicando sempre aqui pelo Facebook. Vamos ver agora, Mateus, se o seu áudio vai estar melhor para você fazer a sua conclusão. Fique à vontade, por favor. Ok, vou tentar falar mais devagar. Qualquer coisa, sinalizem aí. Então, concluindo, né? O Filho Jesus subiu ao Pai e pediu ao Pai para que deixasse outro só, né? Ou, às vezes, a gente... Está picotando mesmo. Realmente, a conexão final agora não está boa para que a gente possa compreender. Se eu não estou enganado, você citou João 14:16, né? Que fala sobre aí, novamente, Depois eu escrevo no chat lá nos comentários. Maravilha. Não, tente aí agora, ver se você consegue finalizar. Então, concluindo, né, que Jesus, o Filho, subiu ao Pai e nos deixou outro Consolador. Às vezes a gente pensa, né, Pai, Filho, Espírito Santo, e acha que o Espírito Santo, né, tem menos poder, né, mas a gente esquece, né, que o Espírito Santo é alguém da mesma espécie que Jesus, alguém da mesma qualidade que Jesus, alguém, né, da mesma substância, glória e poder, e está conosco para sempre. Amém. Muito bem. Então, meus queridos, quero agradecer a companhia de todos vocês, pedir ao Senhor Deus, em Cristo Jesus, que continue nos abençoando e que o Espírito Santo que habita em nós, pois somos o templo dele, continue tendo essa liberdade para falar aos nossos corações o que nós precisamos escutar à luz da palavra profética que está escrita, a Bíblia Sagrada, a soberana palavra de Deus, enfim. Então, vamos dar lugar ao Espírito Santo em todo momento. Para isso acontecer, a gente sempre tem que nos pautar pela nova criatura, não pela velha criatura, porque senão não tem como o Espírito Santo trabalhar. As nossas ações têm que seguir as ações da nova natureza, do homem, da mulher que nasceu de novo. Feito isso, o Espírito Santo estará em nós, habitará em nós, agirá em nós e falará por intermédio de nós, certo? Então, eu desejo a todos que tenham uma excelente noite, que tenham uma noite de descanso, de paz, e que esta palavra de hoje, esse ensinamento de hoje, possa ficar guardado aí as 7 chaves em nosso coração, para que a gente não perca nada em hipótese alguma, certo? Então, nosso carinho, fiquem em paz, durmam em paz, vivam em paz. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos terminando a nossa live agora por conta do tempo, senão nós daríamos ainda mais e mais assuntos para falar, mas vamos terminar agora. Ótima noite a todos.